Alliance has too much on their plate to consider. That's the fight. The control onto left. They are able to take him down. Danagorn very low. Shook gonna get hit up to the middle of the fight. They're gonna win. They're gonna win. Is almost about to go down. That's Alliance down. Kaboom. They lit the fuse and they are gonna take the game. Toma a mão das mãos do Doggers. O Nego quase foi eliminado. Já são 3 jogadores. O Brasil vai ganhar de dia. É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ. Cai a primeira torre. A NTZ vai ganhar da EVG. É isso mesmo, meu caro amigo. Segunda torre do Nexus. A torcida vai à loucura. Bate palma, levanta, ganhou! Ganhou! Fala galera do canal Mundo LoL. Estou aqui de volta, Ruguin na área, para falar para vocês então da primeira rodada do CBLOL do segundo split aí 2018. Bom, então, a primeira rodada, tivemos então 4 jogos. Vamos falar desse primeiro jogo aí que tivemos no sábado, 1h da tarde. O primeiro jogo então foi KaBuM e NTZ. Bom, esse jogo aí foi um jogo muito importante para que a gente possa ter uma noção dessas duas equipes, porque elas são equipes que têm um potencial imenso de disputa de título e de colocações altas, e também vem com algumas mudanças importantes para que a gente possa identificar aí como é que esses times podem estar produzindo, né? Como que eles podem estar jogando. Então vamos falar primeiro do vitorioso, que foi a INTZ. Bom, a INTZ então, ela teve uma primeira partida muito boa. Eu gostei muito do Tai jogando no top. Era importante que a gente tivesse a noção do Tai, porque ele mudou de role, de jungle para top nesse split. Então estreou competitivamente nessa função. Jogou muito bem, me surpreendeu. Espero ver o Tai aí como referência em alguns jogos. Ele demonstrou que ele pode jogar como referência, mas também com uma utilidade ali, um tanque, um frontline também. Então eu gostei muito do Tai. A INTZ promete porque ela tá basicamente com a line da antiga INTZ Genesis, que subiu, e era uma line muito promissora, só que se desfez, né, naquela subida. O Shin foi para a INTZ e o pessoal tornou-se T1. Então o Redbert, integrando o time da INTZ, torna essa quase Genesis, não é isso? E o Tai sempre foi um bom jogador, então por isso que eu estava acreditando muito nesse time. Eles demonstraram que eles têm muito potencial mesmo. Acredito que eles possam aí estar disputando nas cabeças aí o título, a escalada com certeza. O segundo jogo deles foi o jogo que eles perderam, foi digamos quase um stone para KaBuM. Foi um jogo bem controlado para KaBuM, mas depois a gente vai falar da KaBuM. Mas no terceiro jogo, eles mostraram que estavam com a ajuda da KaBuM, né? A KaBuM deu uma ajudada um dive no bot que deu muito errado, mas de qualquer forma demonstraram que estão num ritmo bom. Então essa foi a INTZ da primeira rodada. E a derrotada desse 2-1 dessa série foi a KaBuM. Bom, a KaBuM teve uma perda grande com o Noodle saindo da KaBuM. Para mim, Noodle era uma chave muito importante para daquela campanha da KaBuM, né? Desse título que eles tiveram. Então acho que com a saída deles, eles perdem muito. Eles perdem uma referência fora de jogo, uma referência que conseguiu centrar esse time, né? Colocar esse time para trabalhar de maneira correta e dar uma estrutura para esse time de treino, de rotina, muito importante. Então acho que ele vai ser sentido ainda a ausência de Noodle, talvez pelo split todo, mas vamos aguardar aí e ver como é que a KaBuM trabalha em cima disso. De qualquer forma, dentro de jogo, acho que ficou sem referência, porque o Oz que foi contratado jogou no lugar do Riev, e pra mim a KaBuM com o Riev, ela tem umas calls mais concisas, ela é muito mais atenta, ela não é tão afobada assim. Então, não que seja culpa do Oz, mas quando se perde a voz importante para a chamada do time, acontece esse tipo de erro. Então eu senti que acabou muito afobada, provavelmente por causa da ausência do Riev. O Titã mostrou que ainda joga agressivo, é o estilo dele mesmo, só que em alguns momentos jogou tão agressivo que cedeu muita vantagem. Fica muito claro no terceiro jogo que ele jogou de Yasuo. E não gostei muito do range nessa rodada. O range eu sempre senti o range meio inconstante, então ele precisa trabalhar mais nessa constância dele. E acabou trabalhar mais com essa questão da sinergia com o novo suporte e como é que ele vai trabalhar com esse novo suporte. Ou seja, quem vai dar chamadas para não ficar tão desconexo às chamadas e afobadas. Então acho que essa foi a KaBuM da primeira rodada. Então, pessoal, indo para a segunda série do sábado, então tivemos
A Cade aí voltando de um bootcamp na Coreia. Conta a Pro Game aí, que veio com algumas mudanças, o Lynx como titular, dividindo com o Verto, que teoricamente foi contratado pro top, mas tá jogando mid, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Então vamos começar primeiro pela Cade, que foi a vitoriosa desse confronto. O time da Cade, na primeira partida, fez um excelente early game, o melhor early game desse CBLOL até então. O Revolta jogou muito bem, conseguiu colocar o ritmo, pegou 2 kills no bot, deu vantagem para as outras rotas, então foi realmente muito boa a participação do Revolta no early game, basicamente definindo o jogo ali. 10 minutos de jogo, o jogo já era da Cade. O Jox também teve boas rotações com o Pyke, jogou muito bem com esse campeão, mostrando aí que esse bootcamp valeu a pena, que as mecânicas desses dois principalmente estão muito apuradas, mas além deles dois, o time em si, de fato, veio com a execução muito melhor, está com o micro muito melhor. Vamos ver como essa evolução vai acontecer ou se eles vão estagnar ou retroagir. Vamos ver como é que vai funcionar nas próximas rodadas. Bom, então o time da Cade teve um bom primeiro jogo, segundo jogo um pouco mais acirrado, e isso a gente vai falar um pouquinho mais porque aconteceu quando falar da Pro Game, mas no segundo jogo a Cade conseguiu aproveitar o momento do Verto, de fora de posição, ele jogando no mid de Zoe, e a partir daquele abate que eles conseguiram, todas as outras fights foram favoráveis para a Cade e a Pro Game não conseguiu retomar a partida, dando assim a vitória para a Cade por 2-0. Então agora vamos falar da derrotada, a Pro Game. Bom, a Pro Game para mim não era um time que eu esperava muita coisa, ao contrário da Cade, que eu acho que tá no top 2 ali, pode vir para ser campeão. A Pro Game para mim não vem com essa característica. Para mim eles vão disputar fundo de tabela, quem sabe cair aí, né? É um dos candidatos que eu coloco para cair direto, né? 8º lugar. Mas vamos observar aí o avanço do campeonato. Então a Pro Game no primeiro jogo foi totalmente derrotada no early game. Por isso que foi basicamente stomp para Cade, um jogo rápido e controlado. No segundo jogo, a Pro Game teve essa mudança do Lynx pelo Vert. O Vert jogando de Zoe, conseguiu emplacar o seu ritmo, conseguiu ter diversos abates. Chegou um momento do jogo que o jogo estava 6-6 em abates e o Vert tinha todas as kills do time. Então, basicamente ele estava carregando o time dele, porém, um pouco de inexperiência talvez, ou de confiança exacerbada, foi pego pela ult da Camila do Revolta, a entrada do Galho do Talkers, e aí dando assim o abate para a Cade, e a partir dali todas as lutas foram favoráveis para o time da Cade. Então a Pro Game não conseguiu ter calma e buscar jogar de outra forma. Eles continuaram fightando, e assim foram perdendo e dando vantagem para o time da Cade. Então essa foi a visão do time da Pro Game. Então indo agora para as séries de domingo. Primeira série de domingo, CNB contra o time da Red Canids. Eu gostei muito não falo das duas equipes, porque eu acho que a Red ainda vai surpreender, mas de maneira geral foi uma boa série. Vamos falar primeiro da vitoriosa, né? A CNB então veio com o Brucer no mid, no lugar do Hakim, e o resto da escalação do CBLOL anterior. Bom, eu gostei muito da participação do Brucer. Ele, ao contrário das participações dele da T1 no primeiro split desse ano, ele jogou muito bem, mesmo tendo bandana em todos os campeões do time, quase, né? Do time da Red, ele conseguiu ser efetivo com seu mouse AHA. Então, eu gostei da participação dele, da comunicação também. Jogou muito bem. E acho que, se ele manter essa boa forma aí, possa ser que a CNB consiga ir longe com essa variação, né? Com essa transitividade dele com o Haki. Então, o time da CNB no primeiro jogo veio com o Brucer, fizeram uma ótima partida, conseguiram, apesar da Red ter saído no início na frente, só que a Red depois vai falar um pouquinho desse problema, mas a CNB não sentiu a pressão da Red, não sentiu o ritmo da Red, e mesmo atrás conseguiu colocar o seu ritmo, fez uma composição muito fácil de executar, com a composição de teamfight, nesse meta shift aí, nesse meta bem aberto a várias coisas, trouxeram a composição fácil de executar e comum, né, em outros metas. Então foi uma estratégia interessante e inteligente. Então saíram com a vitória nesse primeiro jogo da série. No segundo, tivemos então um jogo
onde a CNB teve um controle maior. O PBO, para mim, foi o destaque desse segundo jogo, jogou muito bem com o seu Kog'Maw. O Baiano também tendo ótimas participações, principalmente no primeiro jogo, né? Não deixar de ressaltar o papel dele, mas no segundo jogo também foi efetivo. Aí, dando assim uma vitória tranquila para a CNB nesse segundo jogo. Eu acho que a CNB pegou a Red um pouco fragilizada por algumas questões que vamos falar, mas não tirando o mérito deles, porque eles conseguiram jogar muito bem, muito certinho, muito redondinho. Então fica de olho nessa CNB aí. Bom, então vamos para a Red Canids. Um ponto comum que tem dos times que tem coreano, ou seja, a Red e o Flamengo, é a questão do visto. Ou seja, os jogadores coreanos tiveram problemas com visto e assim atrasou a adaptação do time. Ou seja, eles ficaram sem treinar 3, 4 dias, então atrasou a adaptação para esse meta novo, a sinergia de novos jogadores com a equipe, enfim. Então isso foi muito ruim para esses dois times. Por isso que esses dois times eu vou deixar uma observação aí de analisar melhor o perfil na segunda rodada, né? Porque os outros a gente não tem muito que falar assim fora do jogo. Não teve nenhum problema, pelo menos, exposto publicamente. Então, o time da Red teve esse problema da comunicação. Tem o Chase, que é um coreano, da comunicação, digo, da sinergia do time. O Chase, novo coreano aí, no lugar do Winged, é um muito bom jogador. Por isso que eu estou colocando a Red como a favorita desse campeonato. Acho que eles têm tudo para ser campeões aí dessa segunda etapa. Vamos ver como é que vai acontecer a evolução deles. Então, o próprio Sky, que já estava tendo uma boa performance, nessa série, para mim, foi a pior série dele no Brasil até então. Ele jogou muito mal, principalmente no segundo jogo de Mordekaiser, que foi contra o Hakim. Ele ficou um 4 na lane, ficou forçando algumas trocas, um campeão que é pouco móvel, então era muito fácil ser gankado. Enfim, ele deu muita oportunidade para o time da CNB e a CNB só agradeceu e criou as jogadas. Então, não gostei do Sky. Acho que ainda tem que acertar algumas coisas do Lupe e o Saci, mas acho que eles estão indo bem, mas precisa ser acertado algumas coisas. Mas acredito que esse time da Red aí possa brilhar mesmo. O prazo assim que eu estipulo para que eles possam estar melhorando, assim, se eles não melhorarem, a gente ficar logo de olho, assim, tomar cuidado, é justamente depois do Rift Rivals, né? Eles não vão pro Rift Rivals, então eles vão ter essa parada aí. E eles podem trabalhar mais ainda nessa questão do tempo que eles perderam antes do split e acertar os seus erros. Então, acredito ainda na Red, vamos ficar de olho. E por último, última série da primeira rodada do CBLOL, dos novatos do CBLOL, a IDM e o Flamengo. Dois times que vieram aí do circuito deficiente, brincadeira, desafiante. Jogaram na última série, foram 2-1 para a IDM. De maneira geral, eu acho essa série foi muito legal de assistir, porque nós vimos nos dois primeiros jogos diferentes estratégias, muito interessantes. E no terceiro foi um pouquinho mais de standard, mas foi um bom jogo, foi acirrado e tal. A IDM, então, eu achei que foi um time que veio com uma proposta interessante no primeiro jogo. Eles vieram com Ornn e Trundle no bot, a bot lane nada convencional, apesar do meta, mas um pouco mais diferente do que está sendo visto. Mas como o meta está nesse ponto, então há espaço para esse tipo de estratégia. Então, gostei muito do que eu vi da IDM, de maneira geral. Acho que eles são um time promissor demais nesse campeonato. Eu ainda acho que eles precisam acertar um monte de coisa. Eles ainda dão resquício de time assim de CD mesmo, de afobação, de cair em alguns tipos de chamada bem, digamos que, manjadas no competitivo, no nível mais assim, elevado. Então acho que eles vão se acostumar bem, né? Espero que eles se acostumem bem. E aí eles podem ir longe assim. Então, gostei do Fitz, que veio aí da Rebirth, time da CLS. Eu não esperava muito dele, mas pelo que eu vi no primeiro jogo, eu gostei muito. Tô colocando minhas fichas nele agora, que ele possa ser um ótimo top laner nesse split. O N eu já sabia que é o mid laner da IDM, que poderia ser um cara aí que iria mostrar essa mecânica, iria surpreender a muitos que não conhecem ele. E realmente jogou muito bem, pra mim foi o destaque dessa série ao total aí. E os outros, o Cabu, que veio da Red, tá jogando muito bem mesmo, consegue ter uma voz ativa. Só me decepcionou um pouco com o Carioca, acho que ele ainda tem um pouquinho mais pra mostrar pelo que a gente viu no CD.
Ele também já falou que não gostou muito desse método, então talvez ele esteja tentando se achar. Então, a IDM fez um primeiro jogo com a composição diferente, o Fitz conseguiu abrir muito espaço com a Fiora, e o time da IDM, assim, levou a vitória em cima do Flamengo. Quase o Flamengo tirava, então esse jogo foi bem acirrado. Foi para lá para os 45 minutos, quase 50. Já o time do Flamengo ganhou a segunda rodada, a segunda série no caso, segunda partida da série. Foi um jogo muito legal. O Flamengo trouxe uma composição de Brown no mid com o jungler Graves, um jungler carregador. Mostraram que essa composição é muito forte. Tem como cauterar, tem, mas o IDM não conseguiu jogar em cima desse ponto falho. E o Flamengo levou tranquilamente, teve uma vitória tranquila. E a última desse dia aí, nós vimos o time da IDM tendo um bom controle. Foi um jogo acirrado ainda, mas o time da IDM conseguiu a vitória assim. Do time do Flamengo, eu acho que a gente tem que lembrar da questão da Red, dos coreanos não terem conseguido treinar, prejudicando todo o time. O Jizu jogou até melhor do que eu esperava, ele está jogando melhor que o circuito, vamos ver se ele mantém assim a crescente. Ainda não foi nada muito absurdo, mas deu pro gasto, digamos assim. Já o Shrimp, eu não vinha com muita expectativa nele. Teve até um bom segundo jogo, apesar dele ter sido um ponto de referência. Mas vamos observar ele. Eu não estou botando muita fé nele, mas vamos ver como acontece. Já o Goku, a mesma coisa do Shrimp, eu não boto mais minha ficha no Goku. Eu já sou um pouco decepcionado com o Goku. Pela questão da Pro Game deles começarem no split bom e começar a cair. E grande parte disso é por causa do Goku. Então acho que a gente tem que ficar ligado aí. Eu não acho que o Flamengo venha a ter uma campanha tão grandiosa no CBLOL, apesar de ter um elenco bacaninha. O bot lane, né, BRTT e ESA não comprometeram tanto quanto no CD, algumas partidas eles ficaram bem deslocados, deram muita vantagem pro time adversário, ou por trocas ou pela questão do gank, ficaram muito vulneráveis. Acho que eles ficaram um pouco mais sólidos, mas o meta de fato não ajuda o Flamengo. Esse meta aí, sem os carregadores carry, principalmente assim, sem o recurso principal no bot, em certo ponto, dos atiradores, não é favorável para o BRTT, mas vamos ver como é que ele se sai. Então essa foi a minha análise da primeira rodada aí do CBLOL, minha visão. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem aí, né? Dá aquele subscribe maroto para poder continuar acompanhando os próximos vídeos do canal. Dá também o seu joinha para poder ajudar os vídeos a subir aí para a galera ver. Compartilha também se achar necessário. Deixe seus comentários, sugestões para eu ir acompanhando o feedback de vocês. E é isso, galera. Valeu e até a próxima.